e estudando. O trabalho no Brasil. A divisão do trabalho entre os povos indígenas. Aí é um pensamento mais coletivo. Eu faço uma parte de pesca para todo mundo comer pesca. O Pedro faz a parte de caça porque ele caçar todo mundo comer. O Vinícius a parte de construção de casa, para ele construir a casa de todos. A Júlia, por exemplo, vai ser responsável para fazer o chá, as ervas medicinais. O Daniel ajudar, enfim, cada um faz a sua parte, cada um faz uma parte para o todo, e quando for o todo, trabalha pelo todo. É mais ou menos assim a questão dos indígenas. Iniciando a leitura, estima-se que, no início do século XVI, quando os portugueses chegaram ao território onde hoje se localiza o Brasil, aqui viviam cerca de 5 milhões de indígenas. Entre eles, a divisão do trabalho era feita de acordo com o sexo e idade dos integrantes das comunidades, e as atividades eram realizadas para suprir as necessidades básicas do grupo. É, claro que se você tem, não é preconceito, mas biologicamente falando, o Homo sapiens macho, ele é mais forte que o Homo sapiens fêmea. Isso é biologia. De acordo com também os estudos falam, o homem das cavernas, ele saía para caçar, e o Homo sapiens fêmea ficava cuidando das crianças, etc. Então, o Homo sapiens fêmea, as mulheres têm essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que os homens não têm, eles têm dificuldade. Isso é biologia, por isso que divide de acordo com a idade. Também não adianta você pegar um menino e falar para ele, vai caçar. Não, tem que ter um adulto, porque o adulto tem experiência nisso, tem mais força, tem mais agilidade, tem um pensamento maior, enfim, de acordo com o sexo e com a idade. Não adianta você querer que uma criança faça um serviço igual de um adulto. Não tem como, não tem nem pensamento racional, criativo, experiência, etc. Não é preconceito, é lógica visando a sobrevivência. Não falar, ah, preconceito, mas não, é biologia. É simplesmente biologia e como que eles faziam. O indígena não era preconceituoso, não, você vai fazer esse serviço porque você é homem, nós homens, não, isso não existia. Era, não, isso não existia com os indígenas. Seria até falta de ética, seria até desrespeito com eles, falar, não, vocês eram uma sociedade machista. Não, pô, é com a lógica, é visando esse caçar, esse pescar, esse ou essa constrói, enfim, essa pessoa vai construir, essa pessoa vai caçar, essa pessoa vai cuidar das crianças, essa pessoa vai fazer os chás medicinais, essa pessoa vai cuidar da parte médica, cada um vai ter sua função de acordo com sua estrutura corporal, óssea, biologia, sua capacidade intelectual e etc. Assim como ocorria em outras sociedades comunais, entre os indígenas o trabalho não, não tinha valor se separado das demais atividades, como rituais e cerimônias. Ou seja, você não, eu cacei, meu trabalho foi mais difícil que o seu, então você tem que me dar algo para ter meu peixe. Não, você caça para todo mundo, porque outra pessoa vai fazer sua casa, outra pessoa vai caçar, vai pescar para você, outra pessoa vai cuidar das suas crianças, enfim. Você faz isso para todo mundo porque outras vão fazer por você. Havia muita diferença entre os diversos grupos indígenas que viviam na América Portuguesa no século XVI, 1500 mais ou menos. Mas, geralmente, as mulheres cabiam as tarefas domésticas, o cuidar das crianças, a confecção de potes e utensílios, o trabalho do plantio e colheita, porque eram várias coisas ao mesmo tempo. A mulher está acostumada desde a era das cavernas que o homem saía para caçar para fazer uma única coisa em específico. Os homens, por sua vez, caçavam, pescavam, coletavam, preparavam as roças, defendiam a aldeia de ataques de inimigos, levantavam habitações, determinavam o momento de mudança da aldeia. Caçavam e pescavam porque são mais fortes, isso é óbvio, é desde o tempo das cavernas. Preparava a roça porque tem mais força, isso é biologicamente falando, o homem tem mais força, por isso que ele vai preparar a roça. E vai defender de ataque, porque um homem saudável de 25 anos é mais forte do que uma mulher saudável de 25 anos. Isso é natural. Até um homem sedentário é mais forte que uma mulher saudável. Isso é biologia, estrutura óssea, corpórea, enfim. Pode perguntar para quem faz faculdade de biologia. Não é machismo. Então não vão achar que é machismo de Deus daqui a pouco. Não, Deus quando fez o homem foi machista. Os indígenas não eram assim. Eles apenas por uma questão de sobrevivência. Você não vai pôr mulheres para enfrentar homens, senão os caras vão dominar e invadir. Isso é óbvio, uma questão de força. E a mulher, por ter essa capacidade biológica de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não existia machismo com a população indígena, era uma questão de sobrevivência lógica e funcional. As crianças acompanhavam os adultos nas tarefas diárias.
Os meninos, os pais, as meninas, as mães, porque haveria uma substituição natural. Os homens adultos, daqui umas décadas, eles ficariam velhos. Eles não teriam forças para lutar contra homens sadios. Então, teria que haver essa preparação. Vamos supor, eu tenho lá meus 29 anos, aí tem meu filho de 6. Ele ia me acompanhar, porque daqui a 20 anos eu estaria com 49, estaria velho. Como é que eu acompanhar um menino de 25 anos no modo rival? Aí teria que ser meu filho acompanhar, já preparando o filho dele, depois preparando outro filho e outro filho, para que sempre quem caça, quem proteja, quem faz as coisas, sejam homens saudáveis. Não adianta também botar um homem velho, que ele não vai ter condição, ele vai apanhar. É uma sobrevivência, não é um preconceito contra os velhos. É óbvio, é usando a lógica. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? A atuação do colonizador. Os portugueses viam o trabalho de outra maneira. Eles se consideravam dono das terras conquistadas, eles achavam, não, eu conquistei, eu descobri, vocês não são gente. Eles achavam que os indígenas não eram pessoas comuns igual a eles. Eles achavam que era gente inferior, eles tinham esse preconceito, como se nós não fôssemos homo sapiens iguais. Todo mundo é homo sapiens, todo mundo tem sangue vermelho, todo mundo é igual. Beleza? Eles consideravam e acreditavam que tinham direito de explorar as riquezas escravizadas e escravizar os indígenas. Eles achavam que era uma raça superior, tinham um preconceito enorme com os indígenas. De acordo com essa visão, a colonização portuguesa do Brasil foi sedimentada na grande propriedade territorial e no emprego do trabalho escravo. Eles tentaram escravizar os indígenas. Acharam que por serem que os indígenas seriam inferiores, eles podiam ser escravizados. Que os portugueses eram uma raça superior. De acordo com essa visão, a colonização portuguesa foi sedimentada na grande propriedade territorial e no emprego do trabalho escravo. O sistema de exploração adotado revelou-se essencialmente predatório. Os recursos naturais e humanos disponíveis seriam usados até exaustão, ou seja, eles vinham aqui, pegavam tudo que a natureza podia oferecer, para o Brasil, madeira, etc., ouro, prata, e levavam para fora, não estavam nem aí com o nosso solo, com a nossa população, nada, eles estavam pensando no Império Português deles. Eles queriam ter dinheiro, tanto que Portugal e Espanha acabam por se tornar os países mais ricos no século XVI, no início dos anos 1500, por causa dessa exploração, ou roubo, como alguns preferem chamar. Enfim, eles vieram aqui e pegaram as coisas que estavam na mão dos índios, e não estavam nem aí. Virando a página, por gentileza. O trabalho escravo. O indígena escravizado foi a primeira mão de obra utilizada pelos portugueses para realizar a maior parte das tarefas. Essa prática persistiu em várias capitanias, mesmo depois da introdução do africano escravizado na colônia. Porque o português tinha que ir lá na África para pegar o africano, trazer. Aí ele pensava, se eu vier direto para o Brasil escravizar o indígena, eu vou ter um lucro que eu não vou gastar fazendo essa viagem, buscando lá a pessoa no continente africano. Então eles achavam, ambos são inferiores, mas esse inferior vai me gerar mais lucro. Era o pensamento português da época. Porém, vários fatores influenciaram na utilização maciça do africano no Brasil. Além da resistência indígena, que conhecia o local, conseguia se defender, fugir, etc., dos conflitos entre colonos e jesuítas, porque os jesuítas não queriam isso, eles queriam cristianizar os indígenas, trazer eles para o que os jesuítas achavam a religião certa e consideravam isso uma barbaridade, eram contra isso, e da ampliação da economia açucareira, que exigia cada vez mais braços para o trabalho nos canaviais, o tráfico de africanos escravizados transformou-se em importante fonte de lucro para o comércio português. Ou seja, você não podia perder tempo, para o português ele pensava assim, tentando pegar alguém que estava difícil de ser pego, alguém que não ia trabalhar, você conseguia dois indígenas, mas você precisava de 10, 15, e aí você tinha que ir atrás dos outros, não conseguia, e era algo difícil. Então eles achavam mais fácil, mesmo com todos os custos, trazer os africanos, porque a demanda pelo açúcar era alta, então compensava o custo de ir lá, pegar o africano e trazer para o Brasil, porque teria a demanda e Portugal iria conseguir vender os açúcares, pegar ouro, prata, madeira e fazer o comércio com a Europa. Beleza? Apesar do africano escravizado estar vinculado principalmente às atividades do setor primário, agricultura e escravismo,
Ao longo das décadas de submissão forçada, realizou-se praticamente todas as tarefas possíveis, no campo e nas cidades, geralmente em condições subhumanas. Difícil trabalho, você vê que é difícil um trabalho escravo em condição humana. Você vai trabalhar para mim, não vai receber nada, não vai ter direito a nada, mas eu vou te dar uma condição humana. O próprio trabalho em si já é praticamente subhumano. Talvez uns, porque apanhavam, não comiam direito, não dormiam direito, e talvez em outros locais eles dormiam, enfim, por causa de uma outra pessoa achar, ah, não, essa pessoa está sofrendo, esse meu escravo está sofrendo, vou tratar ele melhorzinho. E aí consideravam isso humano, pelo que o texto está dizendo. Se bem que eu acho, para mim, na minha opinião, todo trabalho escravo já é subhumano, não tem trabalho escravo humano, humanitário. Não, o trabalho humanitário é você receber pelo aquilo que você está produzindo, gerando de riqueza. No entanto, assim como os indígenas, os africanos nunca aceitaram com resignação a condição de escravos. As fugas, rebeliões, os quilombos são provas de sua resistência ao cativeiro. Ninguém vai aceitar trabalhar, apanhar, não ter o lucro, ter uma vida boa. Eles iam lutar, iam correr, desistir, fazer tudo para escapar dessa situação. A proibição do tráfico de africanos. A partir da proclamação da independência, em 1822, alguém lembra a data? Rapidamente, bate pronto. Foi proclamada. 7 de setembro. Boa, exatamente. Show de bola, parabéns. O tráfico de escravos para o Brasil tornou-se um dos alvos da Inglaterra. Os ingleses não combatiam o comércio de escravos por razões humanitárias, mas por motivos econômicos. Há historiadores, só um parênteses, divergem do historiador que fez esse livro. Tem historiador que acha que os valores cristãos, protestantes, que eram o que tinha na Inglaterra, contribuiu para isso. Então, pode ser que achem um ou outro historiador que fale, olha, a Inglaterra defendia o fim da escravidão por valores humanitários, porque eles tinham os valores protestantes, desde Martim Lutero, com a reforma protestante, e uso da Igreja Católica, e por isso eles queriam o fim da escravidão. Outros acham que era apenas para que as pessoas recebessem salário e pudessem comprar produtos ingleses. Não há uma dúvida, e vocês podem acreditar tanto no que está no livro, quanto no que não está, porque aqui no livro está uma coisa, aí vocês acham o historiador que fala outra. Aí a historiadora refutando o historiador, quem está certo? Isso já aconteceu, enfim. É sempre duas versões sobre o mesmo fato. Tinha também, segundo o texto, tinha grande interesse em produzir mão de obra assalariada em outros países, como o Brasil, para ampliar o mercado consumidor de seus produtos. Assim como a pressão exercida pela Inglaterra em 1831, foi instituída a primeira legislação, que proibia o comércio de escravos entre o Brasil e a África, embora essa lei jamais tenha sido respeitada pela aristocracia escravista. A lei existia somente, segundo se dizia na época, para inglês ver, ou seja, uma lei inglesa proibia o tráfico internacional de comércio. Mas aí as pessoas falavam, essa lei existe só para inglês ver que a escravidão acabou, que de fato não existe. Por isso que tem essa expressão, só para inglês ver. Eu vou arrumar minha casa, mas só para inglês ver. Eu vou fazer um almoço, só para inglês ver. Vou fazer um trampo ali, mas só para inglês ver. Meio que por cima, assim, superficial, de acordo com essa época. Alguma dúvida por enquanto? Não? Nenhuma dúvida, professor. Beleza. Nenhuma. Continuando. Nenhuma dúvida. Em 1845, para coibir o tráfico e fazer cumprir a lei de 1831, a Marinha Inglesa passou a atacar embarcações que transportavam africanos escravizados. Para tornar a restrição mais eficiente, o governo inglês impôs ao mundo o Bill Aberdeen, não sei se li certo, uma lei aprovada pelo parlamento britânico que proibia o trânsito de escravos em todos os mares e oceanos. Mas isso tampouco adiantou. O tráfico de africanos escravizados para o Brasil persistiu, só cessando quando o cerco inglês se intensificou. Para evitar mais problemas, o governo de Dom Pedro II promulgou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, proibindo definitivamente o tráfico de escravos. Para se ter ideia da repercussão dessa lei, é importante lembrar que em 1849 foram trazidos para o Brasil 55 mil escravos. Em 1851, os portos brasileiros receberam apenas 3 mil escravos. Eles dizem apenas comparado o valor, porque se fosse 2 escravos já seria
algo absurdo, né? Pessoas perdendo a sua dignidade, perdendo o seu valor, trabalhando sem receber nada. Já em 1852, 2 anos depois dessa lei, cerca de 700 africanos escravizados desembarcaram no país. Isso foi diminuindo, porque aí a Marinha, o Exército brasileiro da época, estava patrulhando, não estava impedindo isso, mas as pessoas preconceituosas, racistas da época achavam que era um direito explorar outra, que achavam que escravos, as pessoas do continente africano não eram gente, não tinha alma, merecia isso e etc, porque ele branco podia. Era esse o pensamento da época. E aqui uma imagem. Mercado de rua do Valongo. Gravura de Jean-Baptiste Debré, 1834 a 1839. O período que ele fez essa gravura, que não vai fazer isso com 4 anos. O tráfico de escravos alimentou a economia desenvolvida no Brasil por quase 4 séculos. E aqui mais, os africanos eram tratados como comércio, como produto. Como você vai comprar uma roupa, vai comprar um tênis, um calçado, enfim. Era esse o pensamento da época. Virando a página, por gentileza, o trabalho livre e a organização da classe operária. Para compensar a falta de novos escravos, os grandes proprietários de fazendas de café, o principal produto de economia brasileira do século XIX, lá em 1800 e pouco, passaram a recorrer ao emprego de imigrantes europeus e à compra de escravos do Nordeste. Ou seja, a gente sabe que em 1888 acabou a escravidão no Brasil, e aí foi necessário recorrer a pessoas que tinham esse conhecimento sobre agricultura, sobre as coisas, e aí sobre esse trabalho, italianos, depois japoneses, alemães, e aí foi necessário recorrer a essa pessoa, e eles achavam que a pessoa que morava no Nordeste merecia ser escravizada, tinha esse preconceito que ainda hoje a gente vê existindo em nossa sociedade. Beleza? Continuando a leitura, o sistema de parceria. Já muito antes da proibição do tráfico, alguns contingentes de imigrantes de outros países da Europa, afora Portugal, desembarcavam no Brasil. Eram suíços, alemães e austríacos. Mas as primeiras tentativas de patrocínio. Perdão, o meu enteado tá correndo atrás da gata. Tá com um negócio, a gata tá indo para um lado até o outro. Minha Nossa Senhora. Perdão. Aí tá. Para. Castigo. Vem. Perdão, desculpa. Ele sai. Imprevisto acontece. Ele saiu com a caixa assim, ó, atrás da gata, querendo colocar a gata dentro da caixa. Só vi a gata correndo e ele correndo por cima. Imprevistos acontecem. Perdão. Ele tá de castigo agora. Vai ficar sem tablet, vai ficar sentadinho na cadeira ali. Já muito antes da proibição do tráfico, alguns contingentes de imigrantes de outros países da Europa, fora Portugal, desembarcavam no Brasil. Eram suíços, alemães e austríacos. Mas as primeiras tentativas de patrocinar a vinda de imigrantes europeus para o trabalho nas fazendas do café do Oeste Paulista ocorreram em 1847. A libertação dos escravos viria em 1888 e a proclamação da República no ano seguinte. 40 anos antes, já estava vindo gente para cá. Claro, as pessoas preconceituosas achavam, não, o negro ele merece fazer isso, então a gente vai escravizá-lo porque ele não é gente. Era o pensamento da época. Naquele ano, o senador Nicolau de Campos Vergueiros levou para a fazenda Ibicaba, em Limeira, São Paulo, um grupo formado por portugueses, suíços, alemães e belgas para trabalhar no sistema de parceria. Os colonos teriam a viagem de navio e o transporte até a fazenda pagos pelo fazendeiro. A dívida contraída com o cafeicultor seria paga pelos colonos com juros de 6% ao ano, uma porcentagem alta e difícil de ser paga. Ao se instalar na fazenda, cada família recebia um determinado número de cafeeiros para cuidar, e o produto da colheita era dividido com o fazendeiro. O dono recebia também uma pequena área para cultivar o colono, de primeira necessidade. Ou seja, eles iam para cá, tinham tudo pago, ele tinha que produzir, plantar,
uma parte dava para o dono, ele tinha um pedacinho onde ele podia plantar as coisas para ele comer, o que ele achasse necessário, alface, tomate, enfim, milho, e uma parte ele podia comercializar, mas era um sistema difícil, porque era de 6% ao ano, e o valor era alto para você sair da Europa e vir para cá. Se hoje é alto de navio, imagine naquela época. E não tem almoço grátis. Por isso que quem patrocinava isso iria cobrar um valor muito alto, e era difícil você sair disso porque a sua dívida seria eterna. E se você saísse disso, você ia morar onde? Ia viver do quê? Ia comer o quê? Ia conseguir voltar para a Europa? Não. Se você veio para cá, é porque lá já não estava uma situação boa para você. Se tivesse, a pessoa não aceitaria esse tipo de serviço. A iniciativa não teve sucesso e o sistema de parceria foi abandonado porque os fazendeiros, que não estavam habituados a se relacionar com trabalhadores livres, passaram a dispensar aos imigrantes tratamento semelhante ao dado aos escravos. Além disso, os imigrantes não conseguiam pagar a dívida contraída com o fazendeiro, que gerou conflito com os contratantes. Eles iam pagar a viagem e não iam querer ter isso pago rapidamente, né? Não tem almoço grátis, iam querer explorar. E aqui uma imagem: terreno de café na fazenda de Ibicaba, século XIX. Virando a página, por gentileza. O aceleramento do trabalho no campo. Além de um sistema de parceria, havia outras formas de contrato com os imigrantes. Uma delas incluía remuneração mensal ou anual, iniciando-se assim o trabalho no país. O pagamento das despesas de viagem pelo governo e a alteração nas relações de trabalho contribuíram para aumentar 10 minutos falta para acabar, para aumentar, perdão, ano a ano, o número de europeus que chegavam ao país para trabalhar nas fazendas de café no interior paulista, especialmente a partir da década de 1870. Os números são reveladores. Entre 1875 e 1885, desembarcaram, segundo o registro da época, 42 mil imigrantes, só em São Paulo. Em 1887, foram 32 mil. Em 1888, ano que acabou a escravidão de fato no país, chegaram-se aproximadamente 90 mil imigrantes. E aí, as imagens, imigrantes no Porto de Santos, São Paulo, 1907. Ou seja, um sistema mais ou menos parecido com o de parceria. Como a escravidão estava chegando ao fim e acabou, de fato, em 1888, tinha essa questão: eu pago a sua viagem, eu pago as suas despesas, e vocês vêm e trabalham aqui na minha fazenda para receber uma remuneração e etc. Alguma dúvida por enquanto? Não? Nenhuma dúvida. Beleza. O trabalho assalariado na indústria, porque tivemos a Revolução Industrial na Inglaterra, lá em 1700 e pouco, mais ou menos. Demorou para chegar no Brasil. Nessa época que os imigrantes estavam chegando aqui no país, era só para trabalhar nas fazendas de café, milho, soja e etc. Na Inglaterra já tinham fábricas. Elas vieram para o Brasil, mas levou-se alguns anos. E aí, a gente vai dar uma lida agora. O trabalho assalariado na indústria. A ascensão da República no Brasil em 1889 não alterou o quadro econômico do país, que se manteve agrário exportador, mas agora baseado no trabalho livre das fazendas de café. A exploração da mão de obra de ex-escravos, porém, ainda permanecia. Embora livres, os negros não contavam com o apoio de uma política trabalhista, tendo de se submeter a trabalhos degradantes. O preconceito continuava na época. Se hoje a gente vê babaca, idiota, sendo racista, preconceituoso, imagine na época. Imagina, a pessoa vai contratar um negro, pensava, vou pagar qualquer mixaria, humilhava, gritava, ainda mais porque muitas pessoas não queriam o fim da escravidão, então vai agir um tratamento desumano. E não tinha uma lei obrigando a ter um salário mínimo, a ter direito a FGTS, a seguro-desemprego, folga, enfim, poder sair para cuidar do filho, ir ao médico, nada. É aquilo, a salário, pronto, acabou e já era. Hoje em dia já é diferente, a gente tem uma lei que ampara o direito ao mesmo para todos, independente da sua cor e etc. Varia, claro, se você é mulher e é por uma questão de biologia, a mãe precisa amamentar a criança, o homem não fornece leite, então a mãe se faz necessária
ter mais dias, meses de licença maternidade. Não faz sentido o homem ter uma licença paternidade igual a da mulher. O homem não amamenta. Isso é uma questão de biologia, a única diferença. Mas sempre baseado na biologia. Naquela época, não tinha lei nenhuma. Mulher negra engravidou, já era, perde emprego. Não tinha lei que assegurava nada. Essa lei só viria com Getúlio Vargas. No entanto, o cenário começara a mudar a partir da eclosão da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. O descontentamento do conflito europeu acarretou profundas mudanças na economia brasileira, até então estruturada na agricultura de exportação. Virando a página, por gentileza. Fica quieto, senão você vai apanhar. Como reflexo da guerra, o Brasil passou a reestruturar seu parque industrial em razão das dificuldades de importar produtos manufaturados europeus, assim como de obter créditos no interior. Com o desenvolvimento de indústrias, passaram a ser produzidas no país mercadorias que a população necessitava. Esse surto industrial, no entanto, ocorreu sem qualquer política de incentivo do governo federal, cujas ações voltavam-se para a proteção, cafeicultura e outros produtos do setor primário. Mesmo assim, os obstáculos não impediam que o setor industrial brasileiro se desenvolvesse. Essa proteção é basicamente o que ocorreu. O governo brasileiro chegou a comprar muito café. Comprou café. Comprar café. Os caras plantaram muito café, os agricultores. Só que não tinha uma demanda para isso. O que o governo fez? Comprou café. O que aconteceu com o café? Estragou. E aí entrou uma crise. O governo estava mais preocupado em pegar o seu dinheiro, que cobrava os impostos, e comprar, ajudar os grandes agricultores, a quem plantava, do que em trazer fábricas, indústrias, etc. Tanto que no Brasil, logo após virar a República, tivemos a política do café com leite. Não sei se vocês lembram, que um presidente era de São Paulo, o leite, e um presidente de Minas, o café. Até Getúlio Vargas ia mudar isso. Era um de São Paulo, um de Minas. Um de São Paulo, um de Minas. Ou seja, não estava preocupado com o país, com o crescimento, industrialização e etc. Não. Estava apenas preocupado com interesses poderosos, agradar as pessoas e etc. Continuando a leitura, com o desenvolvimento da... Perdão. Mesmo assim, os obstáculos não impediram o setor industrial brasileiro de se desenvolver. Um exemplo, em 1907, havia no Brasil 3.200 pequenas indústrias. Em 1914, seu número era de 7.430. Já em 1920, existiam cerca de 14 mil estabelecimentos industriais no país, segundo os censos industriais desses períodos. Pessoas que investiam na Inglaterra tiveram lucros depois de anos, décadas com a Revolução Industrial. Eles pensaram, vamos investir no Brasil, vamos pegar nosso lucro, colocar fábrica, indústria lá, porque lá tem uma demanda, e tendo essa demanda, a gente vai conseguir atender, ganhar dinheiro e vai ser uma forma de investimento. Por mais que o governo não incentivasse, o governo podia, em vez de comprar café, dar dinheiro para o agricultor, dá para o empresário, empresta um dinheiro para o empresário, fala, empresário, eu vou te emprestar o dinheiro, você faz a fábrica, esse dinheiro você paga os primeiros salários, depois de 1 ou 2 anos, sei lá, você começa a me pagar, e aí você vai ter o lucro e vai conseguir pagar os funcionários, pagar suas contas e ressarcir nesse dinheiro. O governo podia, o governo não tem necessidade tanto assim de ter dinheiro, igual as pessoas que podem quebrar e etc. O governo pode fazer isso. O governo sempre vai existir. E aí, se você emprestar o dinheiro hoje, você fomenta a criação de empregos, de geração de renda, toda uma economia cresce. Mas o governo preferiu adotar outra política que não deu certo e acabou não incentivando as indústrias. Imagine se o país pega dinheiro que deu para o café, para os cafeicultores, etc., e empresta para os empresários trazerem fábricas. Quanto que o país não teria crescido? Com o desenvolvimento industrial, a estrutura da sociedade brasileira se diversificou, trazendo para o cenário de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Porto Alegre um novo componente da dinâmica social, a classe operária. Nessas cidades, a maior parte dos operários era constituída de imigrantes europeus, italianos, portugueses, espanhóis, entre outros. Pessoas que viram que trabalhar na fazenda não era bom, não trazia resultado, que era um trabalho cansativo, exaustivo, análogo à escravidão, sofria demais trabalhando na fazenda, na colheita. Aí eles perceberam, vamos trabalhar nas fábricas, as condições são melhores, vamos ter um salário maior, porque os fazendeiros não iam pagar muito
sendo que até pouco tempo atrás eles tinham escravos. Eles estavam pensando, pô, estou diminuindo meu lucro. Ah, estou gastando muito. Então eles preferiam pagar o menos possível. E aí com as fábricas vindo para cá, começou a aparecer vagas de emprego. E esses europeus se candidataram e trabalharam lá porque era melhor e pagava mais. Por isso que houve essa mudança. Alguma dúvida por aqui? Não? Vamos terminar. 1 minuto para acabar a nossa live. Peço desculpa pelo imprevisto que aconteceu. Domente Aba perseguido a gatinha, ele vai ficar aqui sentadinho de castigo. Não vai ter tablet nem nada. Agradeço a participação, a paciência. Desculpa mais uma vez. Muito Imagina, obrigado. professor. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado